Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos discutir retardo mental e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no contexto da psiquiatria infantil. Não temos aqui o objetivo de esgotar o tema, e sim de fornecer dados que sejam úteis tanto para a prática clínica, como também para a resolução de questões em concursos médicos. Quando vamos falar e tratar de retardo mental, precisamos recorrer à sua definição, que leva em conta dois aspectos. O primeiro deles é um comprometimento da função intelectual e o segundo é uma limitação em pelo menos duas áreas, ou seja, comprometimento de função intelectual, limitação em duas ou mais áreas, sendo essas: a comunicação, aquele indivíduo que tem dificuldade e às vezes até impossibilidade de se comunicar, um comprometimento no autocuidado e autossuficiência, eventualmente são indivíduos que não conseguem lidar nem com a própria higiene, comprometimento no exercício de funções laborais, eventualmente são indivíduos que não têm condições de passar um troco simples no seu lazer, habilidades sociais e domésticas, na sua segurança. E o retardo mental ele deve se manifestar, se apresentar até os 18 anos de idade, mas é bem comum e é bem verdade que nós vemos casos ali nos primeiros anos do desenvolvimento infantil, eventualmente aquela criança que demorou para emitir a sua primeira palavra, para agregar mais itens a seu vocabulário, teve dificuldades para caminhar, problemas além dos corriqueiros no seu processo de alfabetização e eventualmente não conseguiu nem ser alfabetizada. E o retardo mental ele pode sim estar presente junto a outras condições. E aqui a gente vai se perguntar a retardo mental. Mas, na verdade, falamos não de uma etiologia específica responsável sozinha pela apresentação do quadro. Nós falamos de fatores predisponentes, sendo esses o componente hereditário, causas perinatais, ali, hipóxia, condições médicas adquiridas, causas ambientais, envenenamento. Todas são causas que podem predispor o indivíduo a estar apresentando o quadro de retardo mental. E para entendermos a nuance e o grau com que esse retardo mental vai se manifestar nos diferentes indivíduos, nós temos uma classificação. E essa classificação aponta para o retardo mental leve, que acontece em 85% dos casos, onde nós dizemos que são indivíduos educáveis porque eles conseguem adquirir habilidades escolares equivalentes ao 7º ano escolar, tem um coeficiente de inteligência. Nos anos, é um pouco difícil até de você conseguir diferenciar esses indivíduos de indivíduos que não têm retardo mental, justamente porque eles têm essa capacidade de, nos primeiros anos de vida, estarem adquirindo habilidades. Quando nós falamos dos indivíduos que têm um grau de retardo mental moderado, com o coeficiente de inteligência variando entre 35 e 55, nós dizemos que são indivíduos treináveis, porque eles adquirem habilidades escolares, equivalentes ali até o 3º ano escolar, têm uma certa autonomia de lidar com as situações ao seu entorno, mas já tem um comprometimento mais acentuado do que os indivíduos que têm um grau leve. Quando falamos dos indivíduos que têm um retardo mental severo, que acontece em 3 a 4% dos casos, onde eles apresentam um coeficiente de inteligência entre 20 e 40, nós dizemos que aí esses indivíduos têm um grau limitado de instrução. Podem reconhecer letras, números, mas não têm condições de passar trocos simples, não conseguem ter uma autonomia, uma autossuficiência em sua vida, sendo muito mais dependentes do que aqueles quadros de graus anteriores. E agora, por fim, falando do grau na classificação do retardo mental profundo, que acontece em 1% dos indivíduos, um coeficiente de inteligência inferior a 20, nós dizemos que frequentemente é uma causa neurológica associada, são indivíduos que rotineiramente estarão acamados e serão cadeirantes e não têm controle do próprio esfíncter em uma boa parte dos casos, então tem uma dependência completa de outras pessoas e suas funções estão realmente comprometidas. O manejo desses pacientes deve levar em consideração o contexto no qual esse indivíduo está inserido e uma individualização para a circunstância do indivíduo e daqueles que cuidam dele,
Se há condições de base, elas devem ser abordadas, e esse processo de individualização buscando mostrar, apontar soluções que venham facilitar a vida do indivíduo, aquilo que ele se propõe a fazer, bem como aqueles que cuidam dele. Agora, falamos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Importa que comecemos na definição, que vai dizer que esse transtorno é um transtorno neurobiológico de componente genético que acompanha o indivíduo de forma longitudinal, ou seja, por toda a sua vida, está presente aí em 3 a 5% das crianças em idade escolar. Tá? E que, para que a gente venha estabelecer o diagnóstico, existem alguns critérios. A gente deve ter esse transtorno se apresentando antes dos 12 anos de idade, com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. A gente vai classificar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade se há um predomínio de sintomas de desatenção. A gente vai falar que é um TDAH com predomínio de sintomas de desatenção. Se há um predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, então é um TDAH com um predomínio de hiperatividade. E podem haver sintomas combinados, né? Esse transtorno misto, transtorno aí com um componente combinado. Mas falemos um pouco mais sobre o diagnóstico. Esses sintomas, eles precisam estar presentes por pelo menos 6 meses e em 2 ou mais contextos. Então, a criança vai apresentar esses sintomas em casa, na igreja, no curso, na escola. E a gente precisa excluir um transtorno psicótico, como, por exemplo, utilização de substâncias. Precisamos estar atentos a isso, porque não há necessidade de nenhum exame complementar. Se nós temos 6 sintomas ou mais desses que a gente citou de desatenção, hiperatividade e impulsividade, por pelo menos 6 meses, em 2 ou mais contextos, se apresentando antes dos 12 anos, excluído algum tipo de transtorno psicótico, já estamos autorizados a estabelecer o diagnóstico de TDAH e iniciarmos a abordagem desse paciente, né? Agora, falemos um pouco mais sobre o que são, portanto, esses sintomas. Os sintomas de desatenção é quando, por exemplo, a criança ela comete erros porque parece estar descuidada, tem dificuldade de prestar atenção a detalhes. Essa criança tem dificuldade de manter a atenção na leitura, não parece ouvir as conversas, tanto quando nós falamos com ela em muitas oportunidades. Ela tem dificuldade de terminar tarefas porque não consegue se atentar para as instruções. Crianças que evitam tarefas que envolvem esforço mental por períodos prolongados, perdem itens com frequência, se distraem com facilidade com os eventos externos, esquecem de fazer as atividades do cotidiano. Agora a gente fala dos sintomas de hiperatividade. Aquela criança que tem muita energia, sempre está em movimento, ela fala de forma contínua, interrompe os outros enquanto estão falando, elas respondem perguntas que não foram direcionadas para ela, se intromete nas atividades, nas conversas de outras pessoas, tendem fisicamente quietas, dificuldade de ficar sentadas, se levantam, se movimentam, praticam atividades físicas em horários inadequados, raramente elas executam alguma brincadeira de forma silenciosa, estão sempre chamando a atenção, né? E aí, feito isso, nós tratamos agora do manejo desse paciente com TDAH, né? Que é um manejo que tem uma abordagem multidisciplinar. Então a psicoterapia no seu eixo comportamental é muito importante, a psicopedagogia no ambiente escolar tem também uma importância no manejo desse paciente, e a abordagem farmacológica tem como primeira escolha o metilfenidato, a popular Ritalina, né? Que associado a essas medidas multidisciplinares costumam ter um resultado excelente. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que acompanhou. Comentem e deem sugestões para que a gente possa aí estar desenvolvendo, né? Para que possamos estar desenvolvendo e evoluindo. Virão também outros vídeos sobre psiquiatria em uma série. Valeu, um abraço.